apontar quem é que está fazendo um melhor planejamento? É possível, pelo que você ouve dos dois técnicos, que vem jogando, o Flamengo vem bem agora, o Palmeiras vem de uma derrota? Há quantas semanas a gente vem acompanhando esse gráfico aqui no Linha de Passe, esse gráfico se alterna. Imaginário também, nos outros programas que nós fazemos aqui, a cada rodada, a cada apresentação, às vezes jogam no mesmo dia ou no mesmo fim de semana, às vezes não, tem meio de semana. O Flamengo estava na Copa do Brasil, foi eliminado, o Palmeiras esperando, vitórias em sequência do Palmeiras. Mas espera aí, os adversários. E o Abel treinando o Palmeiras para jogar, e a gente falando em ensaios, Flamengo com um monte de gente indisponível, jogador titular machucado, cadê o De Arrascaeta? Aí o Felipe Luiz volta no fim de semana anterior. O De Arrascaeta volta nesse fim de semana, na rodada anterior. O De Arrascaeta volta nesse fim de semana. O Flamengo atropela o São Paulo no Morumbi com vários titulares. Ganha do Corinthians no finalzinho com um titular que iniciou. No final foram 3 participações de titulares no jogo. E, de repente, nós temos imagens completamente diferentes. A minha impressão é que nesse gráfico, quando a gente começou a acompanhar, ou seja, a partir do momento em que, óbvio, as semifinais foram concluídas e os 2 finalistas conhecidos, a distância entre um e outro, que era uma coisa muito subjetiva, né? Porque tem a ver com o modelo, tem a ver com opinião sobre o modelo, tem a ver com gosto pessoal sobre como, né, em relação a como cada um joga. O Flamengo estava acima do Palmeiras, assim, com uma boa distância, né? Aí o Flamengo começou a ter muitos problemas, o Palmeiras a jogar bem e ganhar foi diminuindo e agora no final aumentou de novo. Mas eu não sei como está. Eu tô atento aqui, olhando. Eu não sei como está. A minha opinião particular é, entre ambos, qual é o melhor time? Indiscutivelmente é o Flamengo. Indiscutivelmente é o Flamengo. Quem reúne jogadores decisivos em maior número é o Flamengo. Quem tem a amostra mais evidente de bom jogo nas temporadas recentes, não só esse ano, é o Flamengo. Quem me agrada mais como alguém que gosta de ver jogos de futebol, aí é muito particularizada a coisa, é o Flamengo. Mas o Flamengo está no seu melhor momento? Não, ninguém está no melhor momento no final de uma temporada desgastante no calendário brasileiro, isso é impossível, né? Ou quase impossível. Mas o Flamengo recuperou. Acho que o Flamengo tem hoje algo que o Palmeiras talvez não tenha. É a sensação de que as peças estão no seu devido lugar ou chegando a esse devido lugar. Vale a gente lembrar, quanto tempo faz que o Rodrigo Caio se machucou em campo? Foi na vitória sobre o São Paulo, mas há alguns dias. E ele era considerado titular na preparação do Renato. A zaga será ou seria, não sei, em relação ao Rodrigo Caio e Davi Luiz. Então, existe o risco para os dois, dependendo de quem entrar em campo. Tem 2 datas aí, tem jogos para serem feitos, a não ser que retirem todos, né? Então, eu acho que o Flamengo tem hoje a questão de confiança no seu próprio bom jogo, o seu nível coletivo, com o retorno de peças fundamentais, jogadores que são pilares desse time, da forma como ele prefere jogar, e o Palmeiras, que deu umas escorregadas, perdeu partidas, não se apresentou tão bem. Talvez nesse momento tenha uma ou outra dúvida em relação à sua confiança mesmo. Mas um elenco em boas condições, jogadores importantes em bom nível, um jogo só. Em Montevidéu, dia 27, tudo se decide. Em 2 jogos, na maioria das vezes, o melhor time prevalece. Em um, 50-50, talvez 55-45. Acho que o Flamengo chegará a Montevidéu favorito em relação ao Palmeiras. Entra nessa questão de planejamento, eu vou colocar um item a mais para você, Zelt. Coloque. Capacidade de trabalho do treinador, capacidade de preparar a equipe para uma grande decisão do Abel Ferreira e do Renato Portaluppi. Estava acompanhando a novela aqui. Que novela, né? É uma novelinha. Novelinha, cenas dos próximos capítulos, é uma gangorra. Mas é uma delícia discutir isso numa semana de uma decisão tão importante. A última impressão, dizem que é a que fica, ela está tendendo para o Flamengo, mas eu acho que tem algumas coisas que não mudam. Dentro do que você está falando da capacidade de cada treinador, as coisas com o Abel podem não ser do jeito que você gosta. Eu, particularmente, não sou fã do tipo de jogo que ele propõe.
Mas, como ele mesmo sempre chama a atenção, nada aqui é aleatório. E não é mesmo. Você pode não concordar. Essa questão que o André levantou do jogo único, na minha concepção, favorece o Palmeiras se as coisas começarem bem para ele. Sim. E veja que ironia, o Palmeiras só está nessa decisão porque teve 2 jogos na semifinal com o Galo. Porque se dependesse só daquele primeiro lá e da maneira como jogou naquele primeiro, eu acho que talvez não chegasse fatalmente, teria muito mais problemas se não tivesse desenvolvido o jogo fora da casa do adversário, que em tese é até o mais difícil. E tem mais, eu acho que o Flamengo tem melhores jogadores, mas coletivamente o Palmeiras, dentro da sua proposta, ele funciona melhor como time. O Flamengo me passa aquela impressão de que tudo é maravilhoso quando as coisas correm bem do meio campo para frente e nada presta nos dias em que isso não consegue ser colocado. Então, do ponto de vista de planejamento, de como leva as coisas mais a ferro e fogo, de jeito de ver a vida, sabe? Eu acho que o jeito de ver a vida do Abel é mais da formiga, do Renato e a cigarra. Vitor Birner, todos esses ingredientes aí para sua avaliação, planejamento, trabalho dos 2 técnicos, a grande decisão no próximo sábado da Libertadores da América. Birner. Isso não significa que o Palmeiras vai ser campeão. Até porque, como disse o André, eu concordo, o Flamengo tem mais jogadores decisivos. Eu acho que a chance do Flamengo ganhar o título é um pouco maior que a do Palmeiras. Não acho que basta para dizer que o Flamengo é favorito, mas acho que a chance é um pouco maior. Só que quando a gente fala de planejamento, é indiscutível que o planejamento do Palmeiras é muito melhor. Foi muito mais bem executado que o planejamento do Flamengo. O Palmeiras se preocupou mais com a questão física dos jogadores ao longo de toda a temporada, soube administrar a temporada do jeito melhor, tem muito mais modelos de jogo, opções táticas para as circunstâncias que tiver que enfrentar na partida. A questão é que, individualmente, o Flamengo é, como diz a torcida, um time de outro patamar. O Flamengo, individualmente, no futebol brasileiro, é um bólido. O Palmeiras é um carro que atinge uma velocidade elogiável, mas não é comparável ao Flamengo quando o Flamengo joga bem. Então, por exemplo, o jogo de ontem, Flamengo e Inter. O Flamengo faz 2 gols, poderia ter feito mais no contra-ataque e, de repente, porque não é um time taticamente consistente como deveria ser, como é o Palmeiras mais vezes durante a temporada, começa uma trocação maluca ali e, de repente, podia ter tomado o empate. Num jogo que tivesse caprichado mais na finalização do primeiro tempo, poderia ter aplicado, poderia ter devolvido a goleada que tomou do Internacional no Maracanã. Isso você não vê no Palmeiras, é muito difícil. Só numa circunstância específica de ir pro tudo ou nada no final do jogo. O Palmeiras joga mal, os problemas são outros, mas você vê qual é a ideia do técnico, os jogadores, principalmente quando tem os principais, sabem executar essa ideia. É uma ideia elogiável do ponto de vista da maneira como ela é aplicada na prática com as ideias do técnico. Eu gosto do jeito que o Abel trabalha bastante. Não acho, por exemplo, que poderia fazer uma coisa muito diferente. Só para fazer uma comparação, isso não existe, mas eu vou fazer uma comparação mesmo assim. Se você pega o Palmeiras, quando o Luxemburgo era técnico e sai, tem ali um tempo com o interino, e coloca o Renato no lugar ao invés do Abel naquele time do Palmeiras, o Palmeiras não tinha vencido a Libertadores do ano passado e acho que nem chegaria na final dessa. Não teria passado do Atlético, com o jeito que o Renato constrói os seus times coletivamente. O Abel conseguiu levar o Flamengo adiante. Se fosse o Abel no Flamengo, aí eu tenho dúvidas, porque eu acho que as características do técnico e do elenco não batem muito, iria ter que se mostrar um outro técnico para poder arrancar o melhor. Mas, no mínimo, seria um time mais forte do que é na marcação, com mais variações de jogo, muito mais bem pensado na parte coletiva do que é esse Flamengo hoje em dia. O que o Flamengo faz de melhor hoje tem muito a ver com uma herança do Jorge Jesus e muito a ver com a qualidade individual dos jogadores. Tem um pouco do Renato ali, né? Mas o time oscila demais. É uma loteria. Você não sabe se o time vai jogar muito ou se o time vai fazer o futebol que a gente vai criticar após as partidas.
bem preparado do que o outro para essa decisão de sábado? Absolutamente não, Prieto. Até porque, infelizmente, a gente vive num cenário e os treinadores endossam isso, né? Eles alimentam isso, alimentam uma dose raivosa de resposta aos analistas, à torcida, ao público, após um resultado positivo. Se o Abel vier a ser campeão, ele vai falar o óbvio, que ele se preparou bem. Se o Renato vier a ser campeão, ele vai querer tirar sarro de todo mundo, apesar de todas as evidências que o Vitor colocou, por exemplo, no comentário dele há pouco. Ele vai querer dizer que ele que sabia, que ele que sabe, quem está fora não sabe nada, sabe? Então, assim, é difícil falar quem se preparou melhor. O que eu acho é que as análises elas precisam ser separadas de certos contextos específicos. Por exemplo, eu não vou ir contra tudo que a gente debate aqui há semanas, principalmente aqui na mesa do Linha, com o André, com o professor, com o Vitor, com você mesmo de prova, Preto, e principalmente fã de esporte, falar que o Flamengo vai ser campeão ou não vai, pela atuação de ontem. Porque ontem empolgou, fez 2-0, foi um Flamengo brilhante, criou chances. Um contexto de jogo absolutamente diferente do que deve acontecer no sábado que vem. Ou dizer que o Palmeiras vai mal porque perdeu ontem. O Palmeiras que, em inúmeros momentos dessa temporada e da outra, chegava mal em muitas situações, mas tinha uma atenção, uma solução, um foco voltado para um confronto específico, como pode ser na semana que vem. O que eu acho são aspectos. No aspectos, talvez, anímico, o Flamengo talvez chegue um pouco mais inteiro. Por toda a festa belíssima que a torcida fez, pela vitória ontem com um time, em tese, um pouco mais robusto, diferente do que deve ser na terça-feira, um time poupado, uma sequência melhor a poucos dias da final, talvez isso. No aspecto físico, vejo um Palmeiras melhor. No aspecto de preparação tática, vejo um Palmeiras melhor. No aspecto de elenco e de gente que pode decidir um jogo, vejo um Flamengo melhor. Então teria que separar em muitos potinhos, sabe, Preto? Para a gente falar quem está melhor aqui, quem está melhor ali. E o André disse no primeiro comentário dele, é um jogo só. Então não necessariamente quem é melhor em algum aspecto pode vencer. Se for depender ali de uma bola de qualidade, o Flamengo. Se for depender de um fôlego ali após os 90 minutos, talvez o Palmeiras. Então, assim, em um jogo pode acontecer muita coisa, não me arrisco a dizer fulano, time A, o time B, ciclano, sabe? Pode estar melhor preparado. Eu acho que são muitos potinhos. E a depender de qual potinho vai ser mais decisivo na final, temos sim. Aí sim, por um lado, o Palmeiras mais preparado em alguns, por outro, o Flamengo mais preparado em outros. A expectativa é gigantesca para essa decisão da Libertadores da América no próximo sábado, com transmissão e cobertura total para você já durante toda a semana dos canais Disney. Bom, Arrascaeta, uma das peças principais da engrenagem de meio de campo do Flamengo, ficou afastado durante bastante tempo e o Renato fala agora sobre a volta do uruguaio à equipe do Flamengo. Tenho conversado bastante com o Arrascaeta, a gente tem tido todo o cuidado com ele para prepará-lo para que ele pudesse jogar alguns minutos hoje, da forma que ele jogou. Vamos aguardar 24 horas, amanhã eu volto a conversar com ele que vai dando a resposta para a gente. Até terça-feira aí nós temos aí mais 2 dias para que a gente possa trocar algumas ideias, ver da maneira que ele está se sentindo. A confiança para o treinador, quem passa é o jogador. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que ele jogou na base de uns 20 minutos, 25 minutos hoje. Esteve bem, não sentiu nada. Então vamos aguardar até amanhã para ver se ele não acorda com algum tipo de dor. E a gente começa a estudar melhor o Arrascaeta para terça-feira. Bom, dentro daquilo que nós estamos acostumados com o futebol, a Arrascaeta não deve ter condições de jogar 90 minutos, né? Pela volta. Quem sabe, né? Pode ser uma surpresa se conseguir. Felipe Luiz, são algumas interrogações, então, né? A julgar pelo que o Renato disse, se estiver tudo bem com ele, ele fica em campo na terça por mais algum tempo. Certamente não o tempo todo. E o Renato está dosando muito, né? O Davi Luiz começa, sai no decorrer do jogo. São jogadores que precisam de cargas diferentes. Eu acho que o De Arrascaeta simboliza um pouco, o caso particular dele, simboliza um pouco o que são as necessidades do Flamengo nesse momento. Porque a partir do trecho na temporada em que as coisas começaram a se complicar em termos de plantel, porque muita gente se machucou e o Flamengo viveu, talvez viva ainda,
mas viveu algo que indiscutivelmente deve ser chamado de crise. Aconteceu uma crise no Flamengo que chegou ao time de futebol. Prova disso é a entrevista coletiva do Marcos Braz, cancelada pelo presidente Landim, quando os problemas no departamento médico, quando as notícias de desgaste nos relacionamentos entre comissão técnica, preparadores físicos, parte médica, jogadores, estavam vazando para tudo quanto é lado. E o Landim entendeu que se o seu executivo de futebol fosse responder perguntas, a situação ia ficar pior. Eu até estava no ar no Sport Center naquele dia e entendi que foi um erro do Landim. Porque se há um cara capaz de matar no peito essas coisas todas e tocar, é o Marcos Braz. E não teria de ser administrada a repercussão da não entrevista. No final, as coisas andaram bem, porque os jogadores começaram a retornar, praticamente todos estão aí em campo, menos de algum jeito ou de outro, menos o Rodrigo Caio. E o Flamengo fez trechos de boas atuações, conseguiu com seu time reserva ali na maior parte das posições, uma vitória com o Maracanã, com um público ótimo, que esquentou o ambiente. Então, quando eu falo do Arrascaeta simbolizar o que o Flamengo precisa, embora sejam casos diferentes, jogador a jogador, mas como ambiente, o que o Flamengo precisava nesta semana decisiva era seus principais jogadores estarem à disposição, quase todos, e se sentindo bem do ponto de vista daquilo que são capazes de fazer. Então, contra o Corinthians, uma coisa, dá para dizer, apoteótica, ali, um gol aos 47 do segundo tempo, de um jogador decisivo. O time não vai mais ver o seu torcedor até, de uma maneira assim, tão quente, até a final da Libertadores, quando haverá uma porção bastante significativa de torcedores do Flamengo no estádio em Montevidéu. Então, assim, boas sensações. Não faz uma partida assim tão brilhante na maior parte do tempo contra o Internacional, mas faz um gol do qual outra equipe brasileira não... Talvez o Atlético nos seus melhores momentos, mas o Palmeiras certamente não, né? Que é o gol do Andréas, na jogada coletiva, participação de todos os jogadores ali, ou quase todos do ataque, desde a construção da jogada. Isso é um gol que assina o que é o Flamengo já há algum tempo, nos seus bons momentos. Então, eu acho que é isso. Boas sensações. E o fato do Arrascaeta voltar, depois de ter sido preparado com todo cuidado, treinando sozinho, numa redoma para que nada acontecesse, participa aí de alguma coisa como 20 minutos contra o Inter. 11 minutos jogou. 11 ele jogou? 11. O Renato falou 20, 25, então talvez o Renato tenha se... 11 minutos. É menos que 20. Até por isso, porque eu fiz essa introdução, É. acho que ele jogou muito pouco. Se jogar mais do que o dobro, vai jogar um tempo. Mas aí eu tinha lido 17. Bom, vai aumentar a carga, mas eu falo assim, hoje, quando o Flamengo pensa, torcedor, quando pensa no Arrascaeta, ele tem sensações boas ou ruins? Boas sensações. Está voltando aí, é um jogo só, não se sabe, né, em que condições ele vai chegar para a partida inteira, mas acho que ele vai estar disponível. E o outro lado é o que o torcedor pensa com a ausência do Arrascaeta. Porque isso não ficou bem parado, não. O Michael quebrou o galho do Renato aí, nessa questão da paz do espírito, nos jogos que o Flamengo ganhou com um time que não era o titular. O Flamengo não é dependente do Arrascaeta? O Flamengo não achou uma solução para a ausência do Arrascaeta, como, por exemplo, o Palmeiras achou para a má fase do Luiz Adriano. O Palmeiras achou um jeito de jogar com Scarpa e Veiga. Tudo isso nesse período da novelinha aí. Com o Rony voltando a jogar um futebol próximo daquele grande Rony da Libertadores, que na minha concepção foi o melhor jogador daquela Libertadores. Né? Foi. Então o Palmeiras conseguiu boas novas nesse período aí. Scarpa também? Scarpa, principalmente. O Scarpa já tinha saído do time com uma injustiça pessoal em relação a ele, né? Que o time também andou sem ele, no futebol às vezes isso acontece. Mas aí foi uma retomada, então o Palmeiras teve boas novas nesse ponto de vista que o Flamengo não teve. Daí toda essa preocupação com a Arrascaeta, né? Em relação ao Arrascaeta. Claro que é um grandíssimo jogador e que faz a diferença mesmo, até pelo jeito do Flamengo jogar e pelas opções de característica que o Flamengo não tem nesse elenco ao Arrascaeta. Então é uma questão aí para a gente ficar esperto para essa disputa, até mesmo nesses não 90 minutos que o Arrascaeta será utilizado, né? Isso precisa ser feito com muita inteligência. Agora, antes disso, como foram esses minutos aí contra o Inter, sejam quantos foram esses minutos,
Aí é motor amaciando, né? O objetivo não é a máxima performance, não nesse momento. Seria até um absurdo cobrar isso. É o suficiente para ele ter principalmente ritmo de jogo, né? Se sentir firmeza para o que fazer na grande decisão. Quando eu falei de preparo, o Arrascaeta com pouco tempo, né, para ele jogar 90 minutos de uma decisão, evidentemente que eu não sou professor, preparador físico, nada disso. Mas pela experiência que nós temos de trabalho ao longo de alguns anos, que a volta, né, de um jogador não permite que ele seja jogado para um esforço extremo de 90 minutos num jogo em que a condição emocional também vai fazer grande diferença por se tratar de uma decisão de um torneio internacional sul-americano.